Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou, juntos outra vez. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Olá, pessoal, eu sou Germando Sobral, sou geógrafo por formação acadêmica, professor de geografia por paixão, trabalhando em salas de aula do ensino médio, tanto na rede pública quanto na rede privada há décadas, antropólogo por enxerimento, mas também por uma certa formação acadêmica e sacerdote de candomblé da nação Angola, feito aqui na cidade do Recife, em Pernambuco. E estou aqui com esse piloto para refletir, para falar um pouquinho sobre a situação em que a gente está vivendo, Essa situação de confinamento residencial, de isolamento horizontal, necessários em função da pandemia da Covid-19, da difusão do coronavírus entre nós brasileiros, na verdade mundial, não é isso? Esse vídeo ele foi sugerido pela leitura de um artigo da Revista Brasileira de Medicina Tropical, um artigo, na verdade um relatório, assinado inclusive, um dos que assinam inclusive, o ex-ministro da Saúde, o professor, doutor, o Luiz Henrique Mandetta. Então, é um artigo que a gente deve respeitar, porque ele se baseia na coleta de dados científicos, na análise de gráficos, na verdade, no acompanhamento da difusão do micro-organismo no mundo e especialmente no Brasil. E o que me chamou a atenção nesse artigo foi o prazo dado, então, para o final da circulação do vírus entre nós, que seria no mês de setembro. Vamos lembrar que esse artigo foi publicado em abril. De lá para cá, novas previsões, com certeza, vêm sendo realizadas. Porém, a minha base será esse relatório de abril de 2020. E está lá o mês de setembro. E foi isso que me chamou a atenção, Setembro é um mês muito interessante do ponto de vista simbólico. Se não, vejamos, setembro, ele é o primeiro mês do último quadrimestre do ano no calendário gregoriano, que implica 4 meses cujos nomes se referem a numerais. Vamos conferir? Nós temos setembro, outubro, novembro, dezembro. Portanto, se a gente partir desse princípio, o mês de setembro é o mês número 7. Embora, levando em consideração os 12 meses do ano, ele corresponda ao 9º mês. E o número 7 é um número de intensa ressonância simbólica. É um número bem carregado emocionalmente, As civilizações pré-cristãs, elas já veneravam o número 7, O 7, ele permanece ligado a muitos elementos, a muitas dimensões da nossa realidade, seja ela a realidade física da natureza, seja a realidade simbólica da cultura, como, por exemplo, as 7 cores do arco-íris, os 7 dias da semana lunar, as 7 notas musicais, os 7 pecados capitais, mas também as 7 principais virtudes. Nós temos os 7 chakras, os 7 céus da Divina Comédia do Dante Alighieri, os 7 sacramentos da Igreja Católica, etc. Essa relação ela é bastante numerosa, mas já deu para perceber como o 7 ele é importante, E a importância do 7 deriva também da sua própria composição. O 7 é a somatória do número divino com o número terrestre, com o número terreno. Ele é a somatória de 3 mais 4, O 3 é o número da Trindade Sagrada,
E vamos lembrar, a Trindade Sagrada, ela não existe só no cristianismo, ela de certo modo aparece também no hinduísmo, ela aparece também na religião egípcia antiga, né? Se a gente for pesquisar em várias outras religiões, em várias outras cosmologias, o 3 é o número do luminoso, é o número, né, do divino, do sagrado. Enquanto que o 4, que também está lá compondo o 7, o 4 é o número da matéria, o 4 é o número, né, do físico, o 4 é o número do concreto. Basta lembrar, né, dos 4 elementos, né, ar, terra, água e fogo, né? Portanto, somando-se, nós temos aí o número que é a síntese da junção material e espiritual, que é o 7. E daí o mês de setembro ter, né, essa importância esotérica, cabalística, pitagórica, né, religiosa tão grande. Além disso, é no mês 7, no mês de setembro, que nós temos aqui no hemisfério sul o início da primavera. Entre os dias 22 e 23 de setembro, nós temos o início da nossa primavera. E o que significa a primavera? A primavera é o primeiro verão, né? É a aurora que indica, né, o início de um novo tempo de vida, na verdade, de retorno, né, da vitalização da natureza. É um tempo de revigoramento, portanto, repleto de esperança, né? A primavera aparece, inclusive, em muitas músicas da nossa música popular brasileira. Aparece aí no Sol de Primavera, né, de Beto Guedes. Aparece em Manhãs de Setembro, né? Aparece em Manhãs de Setembro, do Belchior. Aparece em mais de uma composição do nosso Tim Maia, que louva, né, a primavera. Então, a primavera é um momento em que nós projetamos grandes esperanças, né? A primavera, ela nos incita a ter, né, novas perspectivas de mudança, de renovação, de superação, etc. Portanto, setembro une, né, as duas dimensões, a dimensão sacra do número 7, a dimensão também sacralizada da primavera, pelo menos, né, aqui no nosso hemisfério, no hemisfério meridional, e por isso eu acredito nesse mês de setembro, né? Quem sabe superemos tudo isso até antes, né? Até antes, esse é o desejo maior. Porém, temos aí setembro no horizonte, né? Temos setembro aí aparecendo como o prazo dado pelo estudo científico publicado em abril desse ano, e temos aí vários apoios, né, de conhecimentos, né, esotéricos, religiosos, místicos, apontando também setembro como o provável momento de guinada, em que nós não teremos mais esse vírus circulando aqui no Brasil. Sabe quem é que vai passar a circular? Nós vamos voltar a circular pelos nossos espaços livres, acompanhados de nossos entes queridos, né? Curtindo as nossas praças, né? Curtindo a nossa vida ao ar livre, curtindo o nosso direito de ir e vir sem mais essa preocupação. Porém, veja, a gente não pode, né, voltar a circular do mesmo jeito. A gente não pode, né, a gente não pode simplesmente achar que vai tudo ser como era antes. Não. Nós tivemos aí a nossa rotina, o nosso cotidiano sequestrados por essa fatalidade, né? Interessante, porque sempre reclamamos da rotina, né? Todo dia tem que fazer a mesma coisa, se levantar cedo, ir para o trabalho, enfrentar um trânsito, passar um dia exaustivo lá no nosso emprego, depois pegar novo trânsito, voltar. Enfim, a gente sempre reclama da mesmice, reclama, né, dessa rotina, desse cotidiano, e de repente, quando nós temos a nossa rotina, o nosso cotidiano completamente desmantelados, a gente percebe o quanto, né, ambos são importantes, né? Ambos são importantes. Nós temos um cotidiano bem estruturado, nós temos uma rotina bem organizada
para manter o nosso equilíbrio mental, para manter o nosso equilíbrio de relacionamentos pessoais, né? Então nós temos que ter tudo isso de volta e vamos, porém melhorados. Vamos ter que sair dessas melhorados, né? Todas essas renúncias que estamos fazendo, todos esses sacrifícios que estamos fazendo, não podem ser em vão. Então, esperemos que saiamos disso mais humanizados, mais solidários, mais fraternos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais carinhosos, né? Mais cientes de que formamos uma unidade, né? De que o planeta é uma unidade na diversidade, de que podemos sim constituir uma humanidade, que por enquanto é apenas um termo, por enquanto é apenas, né, um conceito muito abstrato, mas sendo mais íntegros, principalmente em relação, né, ao sentimento de solidariedade e às práticas da caridade e do companheirismo e do fraternismo, a gente pode sim, finalmente, formar essa humanidade, né? Era esse o recado, eram essas as reflexões, né? Motivadas, vejam, por um artigo científico, mas de onde eu extrapolei para, né, a minha seara, para um terreno onde eu me sinto muito mais à vontade e espero que todo mundo, pelo menos, né, pense um pouquinho a respeito de tudo que foi dito. Axé para todo mundo, axé para todos nós.